Antes de começar, me diga de que lugar do mundo você está ouvindo essa história. Prepare-se. Porque o que você vai ouvir agora pode transformar para sempre o seu jeito de enxergar o amor. A névoa daquela manhã invadia cada canto do pequeno vilarejo. O sol ainda lutava para nascer, mas o ar já trazia a promessa de mudanças irremediáveis. Leila, de olhos límpidos e alma pura, caminhava devagar pelo corredor estreito de sua casa modesta. Suas mãos trêmulas seguravam um lenço bordado pela mãe, memória de tempos mais simples e sonhos que pareciam possíveis. Ela não sabia, mas em poucas horas, seu nome ecoaria pelos salões frios do palácio do sultão Murad, arrancando de si tudo o que conhecia como lar, como segurança, como vida. Diziam que Murad era um homem de vontade indomável, coração endurecido pelas guerras e olhos treinados para não demonstrar fraquezas. Ele era o sultão, a figura mais temida e cobiçada de todas as terras, mas também o mais solitário entre os homens. O reino precisava de um herdeiro, e os conselheiros não viam mais tempo a perder. No palácio, os rumores sobre a beleza intocada de Leila voavam como flechas envenenadas. Para o povo, ela seria rainha. Para os ministros, ela seria apenas um útero sagrado. Para Murad, ninguém sabia. Na casa de Leila, o desespero reinava disfarçado de silêncio. O pai, um homem devastado pelas dívidas e pelo medo, não ousava encará-la nos olhos. A mãe, com o rosto marcado pelo tempo e lágrimas, tentava abençoar a filha com palavras de esperança, mas a voz vacilava, como se um presságio sombrio pairasse sobre aquela despedida. Você precisa ser forte, filha, sussurrou a mãe, o abraço sendo mais um pedido de perdão do que proteção. No portão, os guardas do palácio esperavam com suas vestes douradas e rostos implacáveis. Leila sentiu os joelhos fraquejarem, o coração pulsando tão alto que parecia gritar pela liberdade. Ela nunca havia tocado em um homem. Nunca havia sequer imaginado o toque, o calor, o desejo. Agora, seu corpo seria entregue como presente, seu destino selado por mãos alheias. Ao cruzar a porta de casa pela última vez, Leila olhou para trás, e o mundo pareceu ruir em silêncio. Ela prometeu a si mesma que nunca perderia a dignidade, mesmo que tudo à sua volta fosse roubado, mesmo que o medo a consumisse. O caminho até o palácio foi um cortejo silencioso de expectativas e medo. Leila, cercada por soldados, olhava o horizonte atrás das janelas da carruagem. No peito, o desejo de gritar, de implorar para que a terra se abrisse e a engolisse. Mas o rosto se manteve sereno, tão sereno quanto a pele de porcelana que escondia um turbilhão de emoções. O mundo inteiro parecia conspirar contra ela. No portão do palácio, a multidão se apertava para ver o rosto da futura rainha. Os olhos de Leila não tremiam, não ali, onde cada fraqueza seria devorada pelos curiosos e invejosos. Ela caminhou entre as colunas de mármore, respirando o ar gelado da opulência, sentindo-se cada vez menor. A cada passo, uma parte de si se despedia da menina que jamais voltaria a existir. Na sala do trono, os conselheiros observavam cada gesto, cada lágrima contida. Murad, sentado em seu trono dourado, analisava Leila como quem avalia um segredo indecifrável. Ele não sorria, mas também não parecia furioso. Havia em seus olhos uma sombra, um abismo, algo que ninguém ali ousava nomear. A jovem foi apresentada como um tesouro, uma oferenda ao futuro do império. No olhar de Murad, algo vacilou, talvez um lampejo de memória, de compaixão, de saudade do que jamais teve. Por um instante, o tempo parou. Os guardas, os conselheiros, os servos, todos esperavam a palavra final do sultão. A decisão estava tomada, a noite de núpcias seria celebrada imediatamente. Leila não teve escolha. Não havia fuga. O vestido dourado que lhe entregaram parecia uma armadura pesada,
como se protegesse apenas o corpo, nunca a alma. Na solidão do quarto designado, ela chorou sem fazer barulho, apenas permitindo que o medo escorresse em silêncio. O futuro, agora, não era mais seu. O destino implacável a arrastava, e dentro de si Leila sentia a esperança se tornando apenas uma lembrança distante. No final daquela tarde, ao ouvir o som dos tambores e ver o cortejo que se formava nos corredores, Leila soube que era chegada a hora. O medo e a coragem travavam uma batalha desesperada em seu peito. Ela rezou, não por salvação, mas por dignidade. Ao olhar para o espelho, viu uma menina assustada, mas também uma mulher que, a partir daquela noite, seria testada até o limite das próprias forças. E foi com esse misto de pavor e bravura que Leila cruzou os corredores do palácio em direção ao destino que mudaria tudo para sempre, sem imaginar que, naquela noite, uma reviravolta devastadora impediria que o sultão a tocasse. O corredor parecia infinito. Os passos de Leila ecoavam entre as paredes de mármore e tapeçarias bordadas por mãos invisíveis, tão frias e distantes quanto o próprio destino. Havia algo quase cruel no silêncio do palácio naquela noite. Por trás de cada coluna, espreitavam olhares famintos por novidades, servos e damas que fingiam não reparar na marcha da jovem, mas cujos corações pulavam de curiosidade e inveja. Para eles, Leila era só mais uma peça no tabuleiro de poder do sultão. Quando as portas do quarto real se abriram, um frio cortante percorreu a espinha da jovem. O aposento era grandioso, decorado com almofadas de seda, cortinas douradas e um aroma intenso de incenso. Luzes de velas tremulavam, projetando sombras fantásticas nas paredes, cada canto parecia guardar um segredo, cada objeto carregava um passado que Leila jamais poderia decifrar. No centro do ambiente, uma cama digna de lendas, mas também de pesadelos, aguardava o futuro do império. Murad, o sultão, estava diante da janela, observando o céu estrelado, como se buscasse respostas nas constelações. A postura imponente, mas carregada de solidão, chamava a atenção mais do que qualquer joia ou adorno. O silêncio entre eles pesava mais do que armaduras. Leila, sentindo as pernas fraquejarem, ficou imóvel junto à porta, sem ousar romper o silêncio. Por alguns instantes eternos, tudo o que se ouvia era o som do próprio coração. Quando finalmente se virou, Murad revelou um rosto marcado não apenas pela autoridade, mas também por cicatrizes invisíveis. Havia força e fragilidade ali, e os olhos negros do sultão eram abismos de segredos inconfessáveis. Aproxima-se, ordenou ele, voz profunda, porém sem hostilidade. Havia algo quebrado em cada palavra. Leila caminhou lentamente, sentindo o véu escorregar de seus cabelos. O medo latejava sob sua pele, misturado a uma estranha curiosidade. Era esse, afinal, o homem ao qual ela havia sido prometida? Aquele que governava vidas, destruía reinos, mas que naquele instante parecia prisioneiro dos próprios demônios? O sultão observou-a de cima a baixo, não com luxúria, mas como quem tenta decifrar um enigma. Os minutos se arrastaram, e Leila esperava o toque, o início da cerimônia cruel à qual estava destinada. Porém, Murad hesitava. Parecia medir cada gesto, cada intenção. Sabe por que está aqui? Perguntou ele, olhos fixos nos dela. Leila reuniu as últimas forças. Estou aqui porque é meu dever, respondeu, voz trêmula mas firme, dignidade intacta mesmo sob o peso do medo. O sultão virou o rosto, um músculo do maxilar se contraindo. Dever, murmurou, quase para si. Palavras podem aprisionar mais do que grades, Leila. Mas não foi escolha minha. Tudo aqui acontece para alimentar as vontades alheias, nunca as próprias. As palavras dele atravessaram Leila como lâminas. Ela percebeu ali, naquele instante, que havia algo quebrado dentro do homem à sua frente.
Ele não era só um predador, mas também uma vítima dos próprios destinos impostos. Murad sentou-se à beira da cama, afundando os ombros. O ritual exigia que ambos partilhassem o leito, mas havia um abismo entre eles, mais profundo do que qualquer distância física. A tensão era palpável, feita de desejo reprimido, medo e revolta. O silêncio voltou a dominar o aposento, até que o sultão falou novamente, agora mais baixo. Não precisa temer. Não sou um monstro, por mais que todos acreditem nisso. Leila sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Ela pensou na família, no vilarejo distante, na mãe que rezava para que tudo aquilo não fosse um martírio. Sentia-se frágil, mas também determinada a não ser apenas uma sombra entre as paredes douradas daquele lugar. Com um gesto tímido, ela se sentou na ponta do leito, mantendo distância. O tempo parecia parar enquanto o desejo de sobreviver se misturava ao desejo de ser compreendida. Murad respirou fundo, o olhar perdido nas próprias memórias. Era evidente que carregava um peso muito maior do que a coroa. Havia algo de trágico em sua postura, como se a cada noite lutasse contra inimigos invisíveis, dentro e fora de si mesmo. A jovem percebeu, naquele instante, que a guerra mais brutal do sultão era travada nos silêncios. Ele tentou se aproximar, estendeu uma das mãos, mas a hesitação era clara. O corpo, musculoso e majestoso, paralisava ao menor contato. Era como se uma barreira invisível impedisse o toque, e não apenas dele para ela, mas também dela para ele. Um desejo contido, quase doloroso, pairava no ar. O calor da pele não se transferia, a chama do desejo era abafada por ventos gélidos de medo, vergonha e memórias torturantes. Não consigo, Murad murmurou, baixando a cabeça, vencido pelo próprio tormento. Você não merece carregar esse fardo. A humilhação era uma lâmina que cortava ambos. Leila sentiu a vergonha que não era sua, mas também o alívio desconcertante. Os olhos do sultão buscaram os dela, numa súplica muda, um pedido de compreensão que ecoava na alma. Se quiser fugir, não direi uma palavra. Ninguém saberá. Mas, por favor, não conte a ninguém sobre minha fraqueza. A respiração da jovem ficou presa no peito. Havia compaixão, mas também uma centelha de esperança. Se não era desejo carnal, talvez pudesse haver algo mais entre eles, um caminho que não envolvesse apenas sofrimento e submissão. O tempo passou lento. Leila, sentada no leito do sultão, olhou para a janela. A noite seguia seu curso indiferente às dores humanas. O palácio, tão grandioso e frio, agora parecia mais uma prisão de almas solitárias. No exterior, rumores começavam a circular. Servos cochichavam nos corredores, conselheiros trocavam olhares ansiosos. Ninguém sabia ao certo o que se passava entre aquelas paredes douradas, mas pressentiam um escândalo. No íntimo do quarto, Murad se levantou, caminhou até a janela e ficou de costas para Leila. O silêncio era a única companhia dos dois. Ela compreendeu que havia sido escolhida não apenas por sua pureza, mas porque o próprio destino queria testá-la, queria arrancar dela forças que jamais imaginou possuir. Leila não fugiu. Em vez disso, cobriu-se com o lenço da mãe e sussurrou uma prece, pedindo por coragem para ambos. O sultão ficou ali, imóvel, até o último vestígio de vela se apagar, e juntos, sem palavras, fizeram da impossibilidade do toque a única forma possível de consolo. A madrugada parecia interminável. O vento uivava lá fora, batendo contra as janelas do palácio como se desejasse invadir aquele recinto onde dois destinos estavam entrelaçados por correntes invisíveis. Leila permaneceu sentada, olhos fixos em um ponto qualquer do tapete bordado que cobria o chão. O silêncio era quase insuportável, cada segundo carregado de perguntas sem resposta, de desejos sufocados e feridas abertas.
Murad continuava perto da janela, a silhueta destacando-se contra o azul profundo do céu. O sultão, tão temido e reverenciado, parecia menor diante dos próprios demônios. A mão tremia levemente, ocultando o rosto, como se buscasse proteção contra tudo que não podia controlar. Leila sentiu o impulso de aproximar-se, de oferecer alguma palavra de conforto, mas o medo de ultrapassar aquele limite invisível a paralisava. O que poderia dizer a um homem tão poderoso, e ao mesmo tempo tão vulnerável? Os minutos passavam lentos. Do corredor, ouviam-se os passos de guardas em marcha, ecos de uma rotina implacável. Mais do que nunca, Leila sentia-se como uma prisioneira, entregue ao desconhecido, envolta em expectativas cruéis. Mas não era apenas ela que sofria, naquele quarto, 2 corações estavam sendo testados pelo destino. Quando finalmente Murad se virou, havia lágrimas presas em seus olhos. Não eram lágrimas de fraqueza, mas de raiva contida, de humilhação engolida por anos, de uma luta secreta que poucos compreenderiam. Ele encarou Leila, e por um breve momento, não havia distância de hierarquia ou protocolo, eram apenas 2 almas feridas, tentando sobreviver à noite mais longa de suas vidas. Preciso que confie em mim, Leila, disse o sultão, voz rouca de emoção. Não posso te oferecer aquilo que esperam de mim, não esta noite. Talvez nunca. Mas não quero que tema. Não quero ser mais uma cicatriz em sua vida. A sinceridade daquele pedido cortou Leila profundamente. Ela buscou forças dentro de si, lembrou do lenço da mãe, das palavras sussurradas em preces. Quis acreditar que havia sentido naquele sofrimento, que não era apenas uma peça sacrificada no grande tabuleiro do poder. Olhou para Murad com uma coragem recém-descoberta. Não temo, senhor, Murad, respondeu ela, a voz tão baixa quanto um segredo. Temo apenas o vazio. A dor de não saber o que será de mim, de nós. Não quero ser apenas lembrada como a virgem que o sultão não tocou. O silêncio voltou, mas desta vez era diferente. Havia um respeito mútuo, uma aceitação dolorosa. Murad sentou-se na poltrona ao lado da cama, mantendo distância, mas também se recusando a se afastar completamente. Sentia-se obrigado a proteger aquela jovem de tudo, até mesmo de si próprio. A noite seguiu seu curso, cheia de insônia, dúvidas e sonhos despedaçados. Em algum momento, Leila adormeceu, abraçada ao próprio medo. Murad permaneceu acordado, lutando contra fantasmas antigos. O orgulho ferido era só uma parte de sua angústia, a verdadeira tortura era o desejo reprimido, a impossibilidade de cumprir seu dever de homem, de marido, de sultão. Ao primeiro sinal da aurora, sons de vida começaram a preencher o palácio. Criadas caminhavam apressadas pelos corredores, carregando bandejas com pães, frutas, doces e chá de rosas. Conselheiros, ansiosos por novidades, reuniam-se em salões decorados com mapas, documentos e intrigas. A notícia de que a noite de núpcias havia transcorrido sem consumação correu rápida como o vento, espalhando-se entre os muros e provocando sussurros venenosos. No coração do palácio, Leila acordou sentindo o peso de muitos olhos invisíveis sobre si. Ela não era mais só uma jovem virgem, agora era um enigma, talvez até um escândalo prestes a explodir. As criadas, normalmente solícitas, mostravam-se inquietas. Sorrisos eram substituídos por olhares de julgamento e cochichos abafados. Cada passo era observado, cada suspiro dissecado por quem desejava entender o que havia realmente acontecido entre ela e Murad. O sultão, por sua vez, isolou-se na sala de reuniões, recusando audiências, afastando até mesmo seus mais leais conselheiros. A tensão no ar era quase palpável. Alguns ministros discutiam a possibilidade de anular o casamento, outros viam ali uma oportunidade para manipular o poder do trono, usando a fraqueza do sultão como arma política.
No meio dessa tempestade, Leila foi convocada pela principal conselheira do harém. Era uma mulher severa, de olhar calculista, cuja função era garantir que as tradições fossem cumpridas sem falhas. Ao adentrar a sala, Leila sentiu o frio do chão atravessar seus ossos. Sabe o que significa sua posição, não sabe? Perguntou a conselheira, sem rodeios. O império inteiro espera de você um herdeiro. Se não cumprir seu dever, será descartada. Ou coisa pior. Leila sentiu a ameaça escondida nas palavras. Sentiu também a revolta crescer. Não havia espaço para sentimentos naquele lugar, só obrigações. Respirou fundo, ergueu o queixo, decidida a não se deixar consumir pela vergonha. Não depende apenas de mim, respondeu. Farei minha parte. Mas não permito que me tratem como culpada de um destino que nunca escolhi. A conselheira lançou-lhe um olhar frio, como quem avalia um animal teimoso. Cuidado, menina. Neste palácio, até o silêncio pode ser mortal. Leila saiu dali sentindo-se ainda mais só, mas também mais forte. Sabia que estava em meio a um ninho de cobras, onde cada gesto poderia ser usado contra si. O medo havia se transformado em algo diferente, uma fúria silenciosa, uma vontade de lutar por dignidade mesmo quando tudo parecia perdido. Naquela manhã, quando o sol finalmente tocou o mármore das varandas, Leila cruzou os corredores com passos firmes. Alguns a evitavam, outros a olhavam com pena ou desprezo. Não importava. Dentro de si, algo havia mudado. Ela já não era só a virgem do vilarejo. Era a mulher que sobrevivera à noite mais cruel, que encarara o sultão nos olhos e escolhera não ser apenas vítima do destino. Do lado de fora, Murad assistia ao despertar do dia, o rosto sombrio, perdido em pensamentos. Sabia que não poderia fugir para sempre de suas responsabilidades, nem de seus sentimentos por Leila. O fracasso da noite de núpcias havia reaberto antigas feridas, mas também plantado uma semente de esperança. Talvez, pela primeira vez, alguém enxergasse além do título, do poder, da máscara de sultão. O império inteiro aguardava, impaciente, por respostas e por um herdeiro. No coração de Leila e Murad, nascia algo novo, feito de desejo reprimido, respeito e dor compartilhada. Mal sabiam eles que o verdadeiro desafio ainda estava por vir, e que seus destinos estavam apenas começando a se entrelaçar. O palácio do sultão Murad estava em ebulição. As paredes pareciam sussurrar segredos e as tapeçarias, outrora silenciosas, agora testemunhavam uma tempestade de intrigas. Em cada canto, rumores cresciam como ervas daninhas, sufocando o ar com suspeitas e expectativas frustradas. Aquela noite maldita, em que o esperado herdeiro não fora sequer concebido, era agora assunto proibido e, ao mesmo tempo, impossível de silenciar. Nos corredores do harém, as mulheres cochichavam, algumas com pena, outras com malícia. Leila, alvo dos olhares inquisidores, sentia cada palavra sussurrada penetrando sua pele como pequenas agulhas de veneno. Algumas escravas sorriam disfarçadamente, satisfeitas por verem a nova favorita do sultão cair em desgraça tão rapidamente. As concubinas mais antigas, que viam em Leila uma ameaça ao seu lugar, alimentavam as intrigas, espalhando histórias de feitiços, maldições, fraquezas impensáveis. No entanto, Leila recusava-se a sucumbir à vergonha. Em silêncio, ela caminhava pelos jardins internos, tentando respirar entre as sombras das laranjeiras e o perfume das rosas. A cada passo, sua coragem ganhava novas raízes. Não permitiria que a crueldade daqueles corredores roubasse o que ainda restava de sua dignidade. Sentia a fúria crescendo, uma energia nova, transformando a dor em força e a humilhação em resistência. Enquanto isso, Murad enfrentava seus próprios demônios.
trancado no salão dos mapas, entre bandeiras e registros de batalhas antigas, o sultão mal reconhecia o próprio reflexo. Homens de todo o império o procuravam, exigindo decisões, conselhos, ordens. Mas dentro dele havia apenas silêncio, um buraco negro devorando o orgulho e a autoconfiança. O fracasso da noite de núpcias voltava à mente como um chicote, reabrindo feridas do passado que ele julgava enterradas. Um velho conselheiro, respeitado por sua sabedoria amarga, tentou abordá-lo. Majestade, o Império observa. Sua força está sendo questionada. A corte já murmura. O povo precisa de sinais de poder, não de fraqueza. Murad lançou-lhe um olhar gélido, mas não respondeu. Por dentro, sentia-se desmoronando, incapaz de entender o bloqueio que o afastara de Leila. Uma voz interior sussurrava que ela não era culpada, que a ferida estava nele, não nela. Mas havia também o medo de decepcionar um mundo inteiro, de tornar-se motivo de chacota para inimigos e aliados. A rainha-mãe, mulher dura como aço e devota das tradições, pediu uma audiência particular com o filho. Murad, já perdi 2 filhos para a guerra. Não vou perder o trono para boatos. Faça o que for preciso. Seja homem, não sombra. Se não puder, outros farão. Aquelas palavras, duras como pedras, ecoaram pelo peito do sultão. Murad sentiu a pressão crescer, a raiva engasgada queimando as entranhas. O orgulho de décadas estava por um fio, prestes a se partir sob o peso de expectativas impossíveis. Enquanto isso, Leila foi convocada novamente pela conselheira do harém, que a conduziu até uma sala fechada, onde 4 mulheres mais velhas aguardavam em círculo. Está aqui para responder, disse a conselheira. O que aconteceu naquela noite? Leila sentiu o chão desaparecer sob os pés. Olhou para as mulheres, enxergando nos rostos uma mistura de inveja, desprezo e curiosidade mórbida. Não falharei no meu dever, respondeu, com firmeza. Mas não serei peça de humilhação para o sultão ou para mim. Uma das mulheres, famosa por sua língua ferina, ergueu o queixo. Acha que pode desafiar o império? Aqui, todas temos funções. Se não servir, será descartada. Ou pior, será enviada ao deserto. O sangue de Leila ferveu. A ameaça era real, mas a raiva lhe deu força. Não temam por mim. Se querem respostas, falem com o sultão. Perguntem a ele por que não me tocou. O atrevimento da jovem chocou as presentes. Ninguém ousava desafiar os poderes do palácio daquela forma. Leila, porém, estava decidida a não se curvar. Se fosse cair, cairia de pé. As notícias daquele embate chegaram rapidamente até Murad. Ao ouvir que Leila ousara desafiar as conselheiras, o sultão sentiu algo diferente, uma faísca de admiração, talvez. Era como se, por trás da imagem frágil, houvesse uma alma indomável, capaz de enfrentar até os ventos mais cruéis do deserto. Mesmo assim, a crise se agravava. Alguns ministros começaram a planejar uma troca de esposas, outros sugeriram que o sultão procurasse curandeiros, poções ou mesmo que Leila fosse enviada de volta ao vilarejo, acusada de trazer má sorte ao império. Cada sugestão era um golpe, um insulto à honra de Murad, uma humilhação a mais para Leila. Na noite seguinte, Murad vagou pelos corredores, insone. As sombras das colunas pareciam vultos de antigos rivais, e o som de passos distantes lembrava-lhe o tempo todo de que não havia refúgio possível. Passou pelos aposentos do harém e, de longe, viu Leila sentada diante de uma pequena fonte, a luz da lua iluminando seus cabelos como prata líquida. Algo o fez parar. Ficou observando-a em silêncio, sentindo o coração pulsar com uma mistura de desejo, culpa e fascínio. Viu quando Leila fechou os olhos e mergulhou os dedos na água fria,
como se buscasse lavar as dores da alma, aliviar o peso da vergonha. Naquele instante, o sultão percebeu que ela não era culpada por sua fraqueza, ela era tão vítima quanto ele próprio. Ao voltar para seus aposentos, Murad tomou uma decisão silenciosa. Precisava descobrir a verdade sobre si mesmo, enfrentar as dores do passado, quebrar as correntes invisíveis que o impediam de ser inteiro. Sabia que Leila era a chave para essa redenção, não por seu corpo, mas por sua alma indomável. Enquanto o palácio fervilhava de ódio, inveja e suspeitas, entre Leila e Murad começava a nascer um laço secreto, feito de sofrimento, coragem e algo mais profundo que a simples obrigação. Ambos estavam feridos, ambos eram reféns de segredos e expectativas alheias. Mas naquele mar de intrigas, havia uma esperança quase imperceptível. Juntos, talvez conseguissem reescrever o destino cruel que lhes fora imposto. No horizonte, uma nova tempestade se aproximava. E, desta vez, Leila não estava mais disposta a aceitar o papel de vítima, nem Murad, o de prisioneiro das próprias dores. A manhã trouxe consigo um silêncio pesado, como se todo o palácio estivesse à espera de algo grandioso ou devastador. Leila acordou sentindo o corpo exausto, não por cansaço físico, mas pelo peso emocional que a acompanhava desde a noite de núpcias. Mesmo que o sol atravessasse as janelas e pintasse o chão de dourado, ela sabia que cada raio só servia para revelar ainda mais os segredos escondidos sob os tapetes e dentro dos corações que habitavam aquele lugar. Leila caminhou devagar até a varanda, buscando o ar fresco da manhã, como se isso pudesse limpar o sufoco de suas angústias. O jardim do palácio se estendia diante dela, exuberante, mas frio. Sentia-se um pássaro dentro de uma gaiola de ouro, admirada por alguns, invejada por outros, mas nunca verdadeiramente livre. Ali, sentada entre jasmins e laranjeiras, percebeu que não podia fugir dos sentimentos contraditórios que queimavam em seu peito. Queria odiar Murad, queria sentir raiva de tudo e de todos, mas o que mais sentia era compaixão, uma compaixão profunda e inesperada. Enquanto observava as borboletas pousando sobre as flores, ouviu passos atrás de si. Virou-se e encontrou o sultão parado no limiar, hesitante, como se pedisse permissão para se aproximar. Murad parecia mais humano à luz suave da manhã, com o rosto menos endurecido pelo orgulho, mas ainda marcado pelas sombras de um passado implacável. "Preciso falar com você, Leila", murmurou, quase num sussurro. Ela sentiu, sem esconder a desconfiança, mas também sem se fechar em silêncio. Murad sentou-se a uma distância respeitosa, o olhar perdido em algum ponto do horizonte. "Sei que falei com você, com o Império, comigo mesmo", disse ele, as palavras carregadas de uma dor tão antiga que parecia impossível de curar. "Mas não sou feito só de poder e títulos. Carrego cicatrizes que ninguém vê. Desde criança fui criado para não demonstrar fraqueza, para não confiar, para nunca amar verdadeiramente." Leila sentiu o coração apertar. Por um instante, quis estender a mão e tocar o sultão, mas conteve-se. Havia entre eles um abismo ainda maior que o silêncio das noites anteriores. "Eu também tenho medos", Murad respondeu. "Fui arrancada da minha vida, dos meus sonhos. Nunca desejei estar aqui, mas não escolhi ser sua inimiga." Murad olhou para ela, e, pela primeira vez, Leila viu lágrimas brilhando em seus olhos escuros. Ele desviou o rosto, envergonhado, mas aquela fraqueza compartilhada era como um pacto silencioso, uma ponte sobre o abismo. "Você sabe o que significa não conseguir ser o que todos esperam de você?" perguntou o sultão, voz rouca. "Desde criança, fui ensinado que sentimentos são fraqueza. Meu pai dizia que um sultão não chora, não treme, não recua. Mas ele nunca soube o que é ser prisioneiro dos próprios medos." Leila respirou fundo, absorvendo cada palavra. A sensação de opressão dava lugar a um novo sentimento, ainda mais perigoso: empatia.
Quis falar, mas sentiu que qualquer palavra seria insuficiente diante da confissão do homem mais poderoso do império. Não tenho todas as respostas, Murad, disse, finalmente. Mas sei que a solidão pode destruir mais do que qualquer inimigo externo. Sei porque também me sinto só, mesmo cercada de pessoas. Talvez seja esse o maior veneno do palácio. Murad fechou os olhos, absorvendo a sinceridade daquela jovem que, até poucos dias antes, era apenas uma sombra nas fronteiras do seu reino. Ali, no silêncio compartilhado, um laço invisível começava a se formar. Não era paixão carnal, nem o desejo imposto pela tradição, era algo mais raro e precioso, feito de respeito, vulnerabilidade e esperança. Tenho algo para te mostrar, murmurou Murad, levantando-se lentamente. Preciso confiar em alguém. Quero que saiba quem realmente sou, antes que o mundo nos destrua. Leila sentiu o peito acelerar. Seguiu o sultão pelos corredores secretos do palácio, atravessando passagens que poucos conheciam. Chegaram a uma pequena sala oculta atrás de uma estante de livros antigos. Ali, entre manuscritos e mapas, havia pinturas, recordações de infância, cartas que nunca foram enviadas. Murad pegou um pergaminho e o entregou a Leila. Ela leu, devagar, reconhecendo no texto a letra trêmula de um menino. Era uma carta de luto, escrita pelo sultão quando perdeu a mãe para uma doença cruel. Palavras de dor, saudade e culpa, guardadas por anos em silêncio. Leila sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto, emocionada não apenas pelo sofrimento de Murad, mas pelo privilégio de ser a primeira a conhecer aquele segredo. Nunca contei isso a ninguém, confessou o sultão. Sempre achei que admitir fraqueza me faria perder tudo. Mas percebi que já perdi tanto, tentando ser forte, que quase não me reconheço mais. Leila devolveu a carta com delicadeza. Enxugou as lágrimas e olhou fundo nos olhos de Murad. Talvez a força verdadeira esteja em admitir que sentimos dor. Talvez só assim possamos curar nossas feridas. O sultão sorriu, um sorriso pequeno, mas sincero, pela primeira vez desde que Leila o conhecera. Ela sentiu algo mudar dentro de si, não era amor ainda, mas era a semente de algo poderoso, algo capaz de desafiar até o destino. Do lado de fora, o palácio continuava fervendo de rumores e intrigas. Mas ali, naquela sala escondida, dois corações aprendiam, aos poucos, a se reconhecer na dor do outro. Entre confissões e silêncios, descobriram que eram mais parecidos do que jamais imaginariam. Preciso de você ao meu lado, Leila, sussurrou Murad, a voz trêmula de esperança. Não como mulher do sultão, mas como a única pessoa capaz de enxergar quem realmente sou. Ela sorriu, um sorriso tímido, mas carregado de promessa. O destino, cruel e implacável, havia unido dois inimigos para que se tornassem aliados. E naquela manhã, sob o peso do escândalo e das expectativas, Leila e Murad descobriram a força de um laço que nenhum poder, inveja ou maldição conseguiria destruir. O desejo reprimido, a dor do passado e a esperança do futuro se entrelaçaram no silêncio daquela sala secreta. Eles ainda não sabiam, mas acabavam de dar o primeiro passo rumo à verdadeira redenção. Aquela manhã parecia mais leve, como se uma brisa diferente atravessasse as muralhas pesadas do palácio. Por mais que os corredores continuassem carregados de intrigas, algo essencial havia mudado entre Leila e Murad. Era uma mudança quase invisível, mas capaz de transformar até as pedras frias em esperança. O segredo compartilhado na noite anterior se transformará em ponte, não em abismo. Quando Leila caminhou pelos jardins internos, percebeu que, mesmo sendo alvo dos olhares desconfiados, sua postura havia mudado. Ela já não baixava mais a cabeça, olhava de volta, firme, segura de que havia algo nela impossível de domar. Dentro da sala de audiências, Murad sentia o mesmo.
Os conselheiros pressionavam por uma solução rápida para o impasse, sussurrando ameaças veladas sobre instabilidade, desonra e a possibilidade real de revolta entre os generais. O império precisava de um herdeiro, e a cada dia que passava, a ausência de notícias alimentava os mais sombrios rumores. O sultão, porém, não se deixou abalar pelo medo. Pela primeira vez em muito tempo, enfrentou os ministros de cabeça erguida, com olhar de aço. Não aceito ultimatos em meu próprio trono, declarou, a voz grave ressoando pelos mármores. O império será guiado pela minha vontade, não pela pressão de quem deseja me ver fraco. Minha esposa permanecerá aqui, e ninguém ousará levantar a mão contra ela. O choque foi imediato. Os conselheiros se calaram, desconcertados diante da firmeza de Murad. Nunca ouviram defender alguém daquele modo. Para Leila, a notícia chegou através de uma criada fiel, que, entre suspiros e sorrisos, contou como o sultão havia enfrentado até mesmo a rainha-mãe. Aquilo acendeu em seu peito algo novo, um calor suave, quase perigoso, capaz de transformar o medo em desejo de retribuir. Pela primeira vez, sentiu orgulho de ser esposa de Murad, mesmo que o mundo todo esperasse o contrário. Ainda assim, a tempestade não havia passado. A cada nova manhã, ameaças veladas chegavam à porta do quarto de Leila, cartas anônimas, mensagens sugerindo fuga, lembranças cruéis do que acontecia com mulheres que falhavam em dar filhos ao sultão. Leila leu cada ameaça com olhos frios. Decidirá que não se deixaria intimidar, mas sentia, no fundo da alma, o cansaço de quem vive cercada de perigo. O único refúgio era a presença de Murad, e foi com alívio que recebeu o convite para encontrá-lo nos aposentos privados, longe dos olhos cruéis do palácio. O sultão a aguardava diante da lareira acesa, o semblante grave, mas o olhar diferente. Quando Leila entrou, sentiu o calor daquele ambiente, não só físico, mas emocional. Murad pediu que se sentasse ao seu lado, e ela obedeceu, sentindo as mãos tremerem levemente. Sei de todas as ameaças que tem recebido, começou Murad, a voz baixa, carregada de preocupação. Não posso prometer que o mundo lá fora mudará, mas aqui dentro, juro que sempre terá proteção. Ninguém tocará em um fio do seu cabelo enquanto eu estiver vivo. Leila olhou para ele, e por um instante, esqueceu o título, esqueceu o medo, esqueceu até mesmo a dor do passado. Havia ali um homem disposto a lutar, não pelo poder, mas por ela. Não quero proteção apenas, Murad. Quero ser sua parceira, quero que confie em mim. Não quero ser lembrada só como esposa do sultão, mas como mulher capaz de transformar até o destino mais cruel. O sultão sorriu, um sorriso cansado, mas verdadeiro. Você já fez isso, Leila. Trouxe de volta minha esperança. Sinto que posso respirar novamente. A distância entre os dois diminuiu, não apenas no espaço físico, mas dentro dos corações. Era um desejo reprimido, feito de respeito, admiração, e de tudo que haviam vencido juntos até ali. Leila sentiu o calor subir às faces, mas não desviou o olhar. Murad, com delicadeza, tocou-lhe a mão. O toque era suave, hesitante, mas não havia mais barreiras. Pela primeira vez, sentiram que podiam se entregar sem medo, sem vergonha, apenas com a certeza de que estavam prontos. Murad ergueu o queixo de Leila, fitando seus olhos como se buscasse uma resposta para todas as dores que carregara. Quero você ao meu lado, Leila, não por obrigação, mas porque é minha escolha. Você é a mulher mais corajosa que conheci. O coração da jovem pulsava forte, mas ela não recuou. Tocou o rosto de Murad, acariciando-lhe a barba com doçura. Então me escolha hoje, Murad. Não como sultão, não como esposa de palácio, mas como sua igual. Naquele instante, os dois se uniram num abraço apertado, carregado de tudo o que haviam reprimido. Murad,
Com cuidado e respeito, beijou Leila com ternura, como quem descobre um segredo precioso. O beijo era lento, cheio de promessa, de redenção. O tempo pareceu parar. Lá fora, os ventos uivavam, as intrigas rugiam, mas nada poderia atravessar aquela barreira invisível construída entre eles. Na intimidade daquele quarto, o casal se entregou um ao outro, não com pressa, mas com gratidão. Murad guiou cada gesto com paciência, respeitando os limites de Leila, que, mesmo trêmula, sentiu-se finalmente segura. Havia medo, sim, mas era superado pelo desejo de curar e ser curada. Era uma entrega de almas, antes de corpos, como se todo sofrimento fosse transmutado em um laço indestrutível. Quando a noite chegou, Leila repousou nos braços de Murad, ouvindo o som forte do coração dele. O silêncio era confortável, não mais pesado ou cruel, mas carregado de promessas para o futuro. Obrigada, Murad, por me deixar ser quem sou, sussurrou Leila, olhos marejados de emoção. O sultão beijou-lhe a testa, sentindo a paz que buscará durante anos. Nunca imaginei que um dia seria salvo por alguém como você, Leila. Mas é isso que aconteceu. Você me deu forças para recomeçar. Do lado de fora, o palácio continuava sendo palco de intrigas, inveja e ameaças. Mas entre aquelas paredes, nascia um novo tipo de poder, o poder de um amor construído com dor, coragem, desejo reprimido e entrega absoluta. Leila adormeceu nos braços de Murad, sentindo que, finalmente, pertencia a um lugar, a um destino escolhido por ela mesma. O passado já não era um fantasma, era uma história superada. Naquela noite, enquanto as estrelas iluminavam o céu do império, o palácio presenciou o renascimento de dois corações, agora dispostos a enfrentar qualquer inimigo, qualquer provação, desde que estivessem juntos. A aurora despontava dourada, tingindo de esperança as cúpulas e os minaretes do palácio. A noite anterior deixara marcas profundas, não de dor, mas de uma entrega tão absoluta que parecia ter refeito as raízes de tudo ao redor. Leila acordou nos braços de Murad, sentindo-se enfim dona do próprio corpo, do próprio destino. Pela primeira vez, ao abrir os olhos, não sentiu medo nem opressão. Sentiu, sim, o peso das responsabilidades, mas também o dom precioso da liberdade conquistada. Murad ainda dormia, os traços do rosto suavizados por um descanso raro. Leila ficou ali, silenciosa, apreciando a vulnerabilidade daquele homem, antes tão distante. Percebeu que não era o sultão quem a acalmava, mas o próprio amor nascido no campo de batalha da alma. Uma coragem nova brotava dentro dela, a coragem de assumir a própria voz, a própria história. Sabia que, ao sair daquele quarto, nada mais seria como antes, nem para ela, nem para Murad, nem para todo o império. O chamado das criadas soou distante, mas Leila não se apressou. Ao levantar, cobriu o corpo com um manto azul bordado, símbolo de sua nova posição. Caminhou até a janela, sentindo o perfume fresco das flores do jardim, o canto de pássaros que pareciam celebrar a alvorada de uma era diferente. Uma lágrima solitária escorreu, não de tristeza, mas de gratidão. Ela tocou os lábios, lembrando-se do beijo da noite anterior, um selo de confiança, um pacto silencioso de proteção e parceria. Por trás das paredes do palácio, a corte fervilhava em expectativa, esperando sinais, novas intrigas, novas desgraças. Porém, Leila sentia-se inabalável, pronta para enfrentar tudo o que viesse, não mais como vítima, mas como força renovada ao lado de Murad. Murad despertou ao sentir a ausência suave da esposa. Encontrou-a de pé, iluminada pelo sol, um quadro de beleza e bravura. Aproximou-se sem pressa, abraçando-a por trás. "Está pronta?" murmurou ao seu ouvido, a voz baixa, carregada de carinho e orgulho. Leila sentiu, sentindo a energia do momento. "Estou pronta para enfrentar o mundo",
desde que seja ao seu lado. O sultão sorriu, um sorriso amplo e genuíno, tão raro naquele rosto marcado pelas batalhas da vida. Então, juntos, daremos ao reino algo maior do que um herdeiro. Vamos dar esperança. A transição para a rotina do palácio foi instantânea, mas agora era diferente. Leila caminhou pelos corredores cercada de respeito. Os olhares, antes carregados de veneno, foram substituídos por uma admiração silenciosa. As criadas, antes assustadas, começaram a imitá-la, mais gentis entre si, mais destemidas diante das concubinas invejosas. Algo havia mudado profundamente. No salão do trono, Murad convocou uma reunião extraordinária. Todos os ministros, generais, conselheiros e a rainha-mãe estavam presentes. Havia tensão no ar, medo de novas punições ou escândalos. Murad, porém, mantinha-se altivo, a mão entrelaçada com a de Leila, mostrando a todos que ela agora era sua aliada, não apenas uma sombra feminina ao seu lado. O império sobreviveu a guerras, traições e secas, começou Murad, a voz vibrando entre as colunas. Mas quase foi destruído pelo medo e pela dúvida. Peço que olhem para Leila. Ela foi trazida para cá como vítima, mas hoje se ergue como símbolo de superação, coragem e respeito. De hoje em diante, nenhuma mulher neste palácio será tratada apenas como instrumento de poder. Todos que ousarem desafiar essa ordem enfrentarão minha fúria. Houve murmúrios, choque, sussurros indignados, mas ninguém ousou protestar abertamente. A rainha-mãe, com olhos endurecidos, reconheceu ali a força de quem já não podia ser subjugado pelo passado. A força de Leila irradiava como uma luz difícil de apagar. Dias passaram, e com eles o tempo dos boatos e das ameaças começou a se dissipar. Leila assumiu papéis nunca dados a uma esposa do sultão. Orientava criadas, mediava discussões no harém, sentava-se ao lado de Murad nas reuniões, ouvindo, aprendendo, opinando. Sua sabedoria, nascida do sofrimento, tornou-se exemplo. Outras mulheres, antes submissas e caladas, começaram a se erguer também, a se proteger, a se apoiar. O palácio mudou. As relações mudaram. Mesmo assim, os desafios não cessaram. Embaixadores estrangeiros questionavam o poder do sultão, generais ameaçavam dividir tropas, e dentro dos muros persistiam resquícios de inveja. Porém, Leila enfrentava cada obstáculo com a mesma coragem dos primeiros dias, protegendo as mais fracas, aconselhando Murad, sem nunca deixar de lado a compaixão. Foi num fim de tarde, quando o jardim florescia e o céu era todo vermelho e dourado, que Murad trouxe uma novidade. O conselho espera ansioso por um herdeiro, disse, segurando as mãos de Leila com ternura. Mas não permitirei que te pressionem além dos teus limites. Seja como for, nossa aliança é maior do que qualquer tradição. Leila sentiu lágrimas quentes descerem novamente. Prometo ser sua companheira em tudo, Murad. Quero filhos, sim, mas quero, sobretudo, um lar onde reine o amor, não o medo. Abraçaram-se, com promessas silenciosas de enfrentar juntos todos os dragões do destino. O tempo passou, e Leila engravidou, não por obrigação, mas como fruto do amor conquistado na dor e na confiança. O povo celebrou, mas o verdadeiro presente ao império foi a transformação interna do palácio, um lugar antes frio e impiedoso, agora cheio de esperança, respeito e até mesmo alegria. A chegada da criança foi celebrada com festas, mas Murad fez questão de anunciar publicamente. Meu maior orgulho é ter uma rainha ao meu lado que me ensinou a verdadeira força não está nos exércitos, mas no coração. Que cada mulher deste império saiba que pode ser muito mais do que o destino ou a tradição diz. O povo, inspirado pelo exemplo de Leila, começou a mudar também. Famílias deram mais valor às filhas, mulheres passaram a ser ouvidas nos conselhos locais, e até as artes e a poesia floresceram,
celebrando a nova era. No fim daquela jornada, Leila sentou-se à sombra de uma laranjeira, criança no colo, Murad ao lado, e sentiu que tudo havia valido a pena. A dor, o medo, o desejo reprimido, as lágrimas e o sacrifício, tudo havia servido para torná-los mais fortes, mais humanos, mais livres. O sultão, olhando o horizonte, sussurrou: "Obrigado por não ter desistido, Leila. Obrigado por me mostrar que até o mais cruel dos destinos pode ser transformado quando o amor é maior do que o medo." Leila sorriu, olhos marejados. "Nós renascemos juntos, Murad. Este império renasceu conosco." E assim, entre jasmins e promessas, nasceu não apenas um novo herdeiro, mas uma nova esperança para todo um povo. O nome de Leila ecoaria por séculos, não apenas como a jovem obrigada a dar filhos ao sultão, mas como a mulher que transformou um reino inteiro com coragem, compaixão e amor indomável. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.